Olá, estamos aqui novamente com mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre este período em que a escola está trabalhando à distância, longe dos alunos, mas bem pertinho, através da tecnologia, né? Então, nós temos oferecido esse diferencial aos nossos alunos e hoje nós vamos falar do bilíngue, que é um segmento que a escola tem investido muito para que os alunos tenham contato com a língua inglesa de uma forma muito significativa e que eles levem essa formação para a vida, né? E como nós sabemos que os nossos alunos gostam tanto de aprender inglês e participam, e as famílias também ficam bem motivadas, nós preparamos também o ensino online para o bilíngue, nós passamos por um período muito importante de contato com os alunos, com aulas online, atividades, propostas, e nós pensamos nessas propostas para que elas fossem tão significativas como elas são no bilíngue lá na escola, né, contextualizadas, que fossem vivências. Então, pensando no nosso planejamento e nas famílias que estariam por trás aí dos alunos nesses momentos do inglês em casa, né, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais para falar um pouco desse processo, que são duas pessoas que estão conosco no bilíngue desde o início, que sempre nos apoiaram, que contribuíram, que fazem parte da equipe, que é a Sandra, nossa assessora pedagógica no bilíngue e nas línguas estrangeiras da Escola Interação. E temos a Vânia também, professora do bilíngue e uma professora coordenadora que também auxilia na formação dos professores. Eu vou deixá-las se apresentarem. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Bianca? Bom dia, boa noite, sei lá que horas que vocês todos estão assistindo isso. O mundo virtual tem essa, né? A gente vê em horários diferentes, o que é uma grande vantagem. Um prazer estar falando aqui com vocês, um prazer estar falando com vocês duas também, Vânia e Bianca. Prazer é nosso, Sandra. Bom, agora eu vou me apresentar. Olá, pessoal! Eu sou a Teacher Vânia, estou no bilíngue há 5 anos. Sou formada em letras, atualmente finalizo meu curso de psicologia. Estamos em equipe aqui pensando sempre nas melhores propostas do bilíngue e é isso. Espero que o nosso bate-papo hoje seja muito legal. Obrigada por aceitarem o convite aí nas suas casas. Nós vamos começar esse bate-papo sobre o bilíngue, falando um pouco das propostas que realizamos à distância. Então, eu queria que a Vânia contasse um pouco como foi essa primeira fase, a distância no bilíngue, como foi essa interação dos alunos, a ajuda das famílias, que propostas nós fizemos no bilíngue. Legal, gente. Bom, nós do bilíngue tivemos 2 tipos de atividades, na verdade, né? Nós trabalhamos com as ferramentas assíncronas e as ferramentas síncronas. Nas assíncronas, nós estamos enviando várias atividades para os alunos, né? E como o bilíngue tem essa proposta de ser diversificado, a gente se preocupa muito em procurar diversas plataformas, né? Porque essa é uma vantagem que a gente tem agora dos recursos, então tentamos pensar em jogos, em pesquisas, em músicas. Então, tem uma variedade ali que a gente tenta aproximar essa vivência da língua, né? Como o curso de fato já era. E também temos as ferramentas assíncronas, no caso, como Hangouts, que veio a dar conta como se fosse um momento de compartilhar as coisas. Então, alguns momentos, algumas aulas previamente, a gente pedia para, enfim, ver um vídeo, e aí, na hora do Hangout, a gente conseguia cantar junto aquela música, e a gente ia explorando algum vocabulário ou alguma proposta específica com base naquilo. E o Hangouts era muito legal, a gente conseguia fazer conversa via chat e junto, assim, foi bem interessante. A princípio, claro, foi um pouco desafiador, né, porque mesmo os alunos não estavam acostumados com essa plataforma, eles não tinham essa autonomia, mas questão de 2 aulas, assim, já deu para notar um avanço muito grande, inclusive para a gente também, na gestão dessa aula mesmo, porque o planejamento, de fato, sempre foi muito pontuado, mas agora a gente tinha que ter bastante clareza do que realizar em cada etapa, o que ajudou bastante. O processo hoje foi bem bacana, assim, você vê uma participação da família ativa em vários vídeos, que é muito legal, os alunos contam para os pais, e eu recebi, inclusive, até um comentário, aliás, de 2 famílias me falando o seguinte:
Pro, a gente vai atrasar um pouquinho, mas é porque as atividades do bilíngue, o fulano falou que gosta muito. Então, mas a gente vai mandar, tá? Então, assim, que bacana, isso não é um dever, ele não tem que fazer. Então, isso me deixa muito feliz e com certeza a equipe também. Muito bom, Vânia. É muito interessante ouvir o relato da Vânia como teacher, porque a característica do bilíngue e do interação sempre foi essa característica de motivação e de ter uma relação positiva e prazerosa com a língua inglesa. E eu queria perguntar para a Sandra, que é a nossa assessora, que auxiliou a escola a configurar esse formato de proposta bilíngue, como manter essas propostas, Sandra, essa essência do bilíngue, mesmo online? Ótima pergunta. Acho que um pouco a própria Vânia já respondeu, né? Quer dizer, a essência do bilíngue, como vocês estão falando, é de fazer com que os alunos se vinculem positivamente com o aprendizado. O objetivo principal é que eles sintam que eles podem, que eles dominam aquela língua, mesmo que eles não saibam todas as palavras existentes, né? Então, todas as propostas do bilíngue, elas são para colocar os alunos para usar a língua. A gente sempre diz, né, quando a gente faz as nossas reuniões, que a gente está formando usuários e não recitadores de regras ou de listas de palavras. Então, tem um vídeo aqui que eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, que é o retorno de uma atividade de uma aluna da Teacher Fernanda. Dá uma olhadinha que eu já vou comentar. Então, vocês viram aqui nesse vídeo a alegria, né, da aluna de estar fazendo, de estar gravando, e a coisa que mais chama atenção é a naturalidade. Ela está contando uma coisa, ela não está seguindo um script, ela não está recitando um conjunto de palavras. Nesse projeto, né, e eu estou falando que eu conheço o projeto, mas eu só vi o vídeo, eles tratam bastante desse conteúdo, partes do corpo, partes do rosto, tem um livro que fala do Big Green Monster, e que tem... Então, aqui, claramente, foi uma proposta que deu um grau de autoria para a aluna, ela criou o monstro do jeito que ela quis, com a quantidade de bocas, olhos, pés, pernas, que ela quis, e aí, como é uma coisa que é uma produção dela, ela conta com muita naturalidade, usando super adequadamente todos os conteúdos. Então, a gente pode aqui ver o quanto houve de aprendizado dos conteúdos, mas o quanto esse aprendizado é natural, ele faz parte de um uso contextualizado. Então, acho que um grande destaque, que é isso que está sendo feito, é garantir, mesmo nas propostas à distância, este autoprotagonismo dos alunos nas produções, no uso da língua. Hello, teacher. This is my monster. Eve. 1/2. 6 legs. Blue. Face. And a heart. 2 horns. And a heart. 1 eye. 4 teeth. 1 mouth. And this is my monster. Bye bye, teachers. Perfeito, Sandra. Este protagonismo é uma nas nossas metas em relação ao bilíngue, e este exemplo que você deu realmente é muito gratificante ver uma aluna nossa usando a língua de uma forma tão espontânea. E uma das premissas do bilíngue também, para que tudo isso que a Sandra falou acontecesse hoje de uma forma tão natural e com tanta qualidade, foi desde o início ter o curso 100% em inglês. Então, nos momentos do bilíngue na escola, tudo é falado em inglês. Eu queria perguntar para a Vânia, como foi esse desafio de dar uma aula online totalmente em inglês? Bom, nós procuramos ampliar os espaços, né, que a gente tinha, no sentido de usar a própria casa deles, né? Então, algumas atividades eram baseadas na família, nos espaços de casa. A gente fazia uso desses novos espaços e o que se dava para fazer no aprendizado de língua
com parte neles. Então, foi bem bacana nesse sentido, né? De explorar novos lugares que a gente não tinha lá na escola. E, por outro lado, também, assim, cantar cada um no seu computador, só que a mesma música era uma coisa muito legal para eles, você via eles muito felizes nessa situação. E eu diria que para eles se prepararem para um vídeo também foi algo bacana, porque embora a gente faça essa apresentação, nos vídeos você percebe que eles se preparam para enviar esse vídeo para a gente, eles sabem que é uma ferramenta que vai estar visível. Então, essa preparação também foi muito bacana, que a gente pôde notar nas aulas. Vânia, só uma pergunta, a partir do 4º ano, uma pergunta e uma informação para quem está nos assistindo, nós fizemos as aulas online com os alunos ao vivo a partir do 4º ano, e como foi esse processo deles tentarem falar inglês ali nas câmeras? Aliás, alguns alunos do 3º já estavam inclusos nas nossas aulas via Hangouts, tá? E foi assim como se fosse nas nossas aulas mesmo. A gente vai tentando apontar, vai tentando mostrar por via do PowerPoint, usar os recursos que a gente tem para que eles possam entender. O Kahoot, por exemplo, a primeira vez que a gente jogou, eles ficaram um pouco perdidos, mas aí eles foram olhando para a tela e aí no meio do jogo começaram a entender como funcionava. Então eu acho que isso vem muito da nossa própria rotina de sala de aula. No primeiro momento, a gente fica perdido, mas depois você vai entendendo como aquilo funciona e você vai adquirindo o repertório para lidar com uma situação comunicativa. Eu acho que a gente avançou bastante nesse espaço de tempo e curto. Muito bom. Eu acho que isso que a Vânia falou é significativo no sentido de que existe realmente até uma certa resistência ao ensino online, porque nós estamos acostumados com o presencial e com essa vivência, mas a Vânia dizendo, olha, as nossas intervenções eram bem parecidas, o aluno, ele precisava de uma ajuda para falar inglês e essa ajuda foi oferecida, só que de uma outra forma. Então, isso mostra que os alunos continuaram aprendendo, continuaram em contato com a língua, continuaram se arriscando a falar inglês, mesmo longe da escola. Isso mostra que os nossos objetivos têm sido alcançados. E eu queria fazer uma pergunta para a Sandra agora sobre essa questão dos pais. Como eu falei, existe claro que alguns pais ficaram ansiosos e sentiram a obrigação de ensinar os filhos, muitos mandaram mensagens para nós, olha, eu não sei falar inglês, como que eu faço para ajudar? Né? Então, eu queria que a Sandra nos ajudasse como especialista, assessora da escola que sempre nos ajudou tanto, e ajudasse as famílias também neste momento a passar um pouco por esse período, e além das atividades escolares, as famílias também aproveitarem outros momentos da rotina em casa para o estímulo do contato com a língua inglesa. Sandra. Legal. Essa pergunta é bem legal e eu acho que antes de começar a dar as dicas e falar, acho que vale a gente ressaltar o que é que estamos vivendo agora, né? Nós estamos vivendo um momento que eu li um artigo de uma universidade nos Estados Unidos que falava que o nome correto do que a gente está fazendo agora ensino remoto emergencial, não é o mesmo que EAD, né? Porque as nossas escolas, elas são essencialmente presenciais. Nós só estamos fazendo desta forma porque é uma questão de saúde que nos obriga, né, que para preservarmos a saúde a gente precisa fazer, não é uma opção. Então a gente sabe que a gente acredita que na interação presencial seria melhor. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um excelente trabalho, como a Vânia mencionou os exemplos, como a Bianca também falou em algumas vezes. Então, a ansiedade dos pais, ela é igual e ela é aumentada por conta da distância. Não precisa, como a gente está falando desde o começo, você ser um expert, um professor, para incentivar o seu filho a usar. Como as propostas são contextualizadas dentro deste uso, né, como a Vânia falou, então, por exemplo, o filho tem lá uma tarefa, tem uma música e eles depois vão marcar um hangout, vão se encontrar para cantar juntos. O que você pode fazer? Você pode perguntar
né, para o seu filho, essa música é de quem? Fala sobre o quê? Ela está dentro de algum contexto, então, às vezes, a música é do próprio livro didático, né? Então, então vamos dar uma olhada no livro, qual que é o tema da unidade? Ou, às vezes, não, ela faz parte de um projeto, então ela foi dada dentro de um contexto. Então, simplesmente conversar sobre do que se trata aquilo, você faz com que o seu filho contextualize aquela tarefa. Isso já é uma ótima ajuda. Ou seja, você não precisa ficar dando aula de inglês. Só o fato de você pedir que ele contextualize já faz com que ele entenda que ele está usando aquela língua para alguma coisa, né? Outra coisa que é bacana é compartilhar situações em que vocês usam também inglês, porque inglês é essa língua que a gente hoje tem como língua franca, né, como língua universal. E por quê? Porque ela está presente o tempo inteiro. Só da gente usar o nosso computador, quase todas as teclas estão em inglês. Todos estes termos, né, a gente se encontra no Hangout, a gente faz upload, a gente faz coisa assim. Então, existe ali no dia a dia de todo mundo, gostando ou não, né, uma presença de inglês bastante grande. Se vocês compartilham, prestam atenção e compartilham com seus filhos, isso também é legal. Outras dicas, como a Bianca pediu, né, que não são necessariamente vinculadas às propostas da escola, mas são dicas do dia a dia, de como a gente pode incentivar os nossos filhos e, no nosso caso, nossos alunos e alunas, né, é justamente trazer situações em que inglês está presente. Então, existe aí uma infinidade de jogos. Existe, por exemplo, agora uma questão que se está discutindo muito nesse momento de isolamento social, de todo mundo em casa, é propor atividades de educação física, né, para atividades físicas, ou brincadeiras que façam com que você mexa um pouco com o seu corpo, com as suas habilidades manuais, e existe aí uma infinidade de canais, tanto no próprio YouTube, como outros canais, de brincadeiras, jogos, atividades físicas, tal. Há uma quantidade gigante delas em inglês. Então, imagina que divertido se vocês falarem, então agora nós vamos fazer uma atividade física todo mundo e o professor vai estar ensinando em inglês. Não precisa entender todas as palavras. Como ele vai estar demonstrando, vocês vão conseguir fazer, né? Tem um tanto de, por exemplo, filme, principalmente as crianças menores, né? Eles adoram assistir o mesmo filme 8 vezes. Você fala, não é possível, você vai de novo, você não cansou? Então, uma dica é, tudo bem, assiste uma primeira vez com legenda, ou até com os menorzinhos, até pode assistir uma primeira vez dublado, depois você começa a assistir em inglês, o mesmo, aquele que ele já conhece a história, aquele que ele já está acostumado, porque aí também é uma forma de ir entrando em contato com a língua. E outras coisas, né? Às vezes tem livros, eu acabei de ver que tem uma série lançada pela Folha de histórias, de contos de fadas bilíngues, ou seja, é a história contada em português e em inglês. Então, essas coisas quando a gente traz para dentro de casa, a gente mostra para os nossos filhos que a gente acha legal. E aí isso faz com que eles se interessem e voltamos ao que falamos já aqui hoje, né, que o objetivo do curso é criar um vínculo positivo e que eles percebam que aquela língua é deles e que eles sim vão poder jogar, fazer atividade física, ler livro, cantar música, assistir filme, tudo em inglês. Por que não? Eu dou conta, né, de fazer isso. Então, a naturalidade com que se coloca é uma dica que eu acho que é a mais bacana para a gente poder ajudar nossos filhos e filhas em casa. Muito bom, Sandra, muito boas dicas, muito boas mesmo. Acho que eu, como mãe em casa, também vou aproveitar algumas. Gostei dessa do exercício físico, colocar os comandos em inglês. E é o que você falou, né? As crianças em casa perceberem que os pais valorizam a língua, que é prazeroso, ajuda muito neste processo de aprendizado e de vínculo. Muito legal. Bom, esse papo, eu poderia ficar aqui com vocês horas conversando sobre o bilíngue. Infelizmente, nosso papo está acabando. Eu gostaria de deixar o espaço para vocês
darem uma palavrinha, se despedirem, né? Espero vê-las pessoalmente em breve, foi muito bom conversar com vocês. Vânia, quer falar alguma coisa? Seus alunos? Eu também espero vê-los em breve. A gente do Bilingue está aqui conversando, pensando em várias coisas, pensando em várias propostas, e assim, estamos ansiosos para aplicar o mais breve possível, assim. I hope everybody safe and sound. Legal, e acho que o que eu queria deixar como fechamento é dizer que a Vânia estava falando tudo no passado, né? Porque foi como começou esse processo de ensino remoto. Agora está todo mundo em férias, mas em breve retoma e as propostas serão retomadas nesse mesmo formato remoto. Então, tudo que foi feito aí, né, no passado, continuará agora, presente e futuro. E o que importa é saber que a gente consegue manter os alunos aprendendo e vinculados. Esse é o grande objetivo. Logicamente, quanto antes conseguirmos voltar às aulas presenciais, melhor, mas enquanto não volta, a gente tem certeza que está oferecendo aí um ensino de qualidade, um aprendizado de qualidade. Acho que o mais importante não é o ensino, é o aprendizado que está chegando aí nesses meninos e meninas maravilhosos que a gente adora. Isso aí, Sandra. Temos que tirar bom proveito de todas as situações. Realmente acreditamos no aprendizado, no protagonismo dos nossos alunos, mesmo em casa, principalmente em casa. Como você falou, é o presente, é o futuro. A educação à distância, ela já existia, agora ela vem comprovando que é possível levar a educação para qualquer lugar, e vamos continuar com o nosso propósito de manter contato com os nossos alunos e manter essa chama acesa. E nossa equipe do Bilingue, ela é uma equipe de muita qualidade, é uma equipe que foi formada, assim, há 5 anos, de uma forma muito especial, com muito trabalho, com muita formação, com muito investimento. É um processo que a escola tem muito orgulho de oferecer para aquelas crianças que estão ali. Eu sempre falo, para os nossos filhos, para os nossos alunos, e nós não vamos abrir mão de tudo isso que foi conquistado, e nada vai nos derrubar, nem o coronavírus. Tá? Então, eu encerro, eu quero agradecer muito minhas companheiras de trabalho, estou com muita saudade delas, da escola, dos alunos, dos pais, de tudo que faz parte do nosso universo, e esses vídeos, essa série de vídeos, esses encontros, eles aquecem a nossa alma, o nosso coração. Muito obrigada, até a próxima, meninas, fiquem bem. Bye, bye, take care.